Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Google Drive. Esta é a primeira aula do nosso curso. Nesta videoaula inicial, vou mostrar a vocês como fazer o acesso ao Google Drive e como fazer a configuração do Drive de forma a atender às nossas necessidades. O Google Drive ele pode ser acessado a partir de 3 páginas diferentes. Pela página do Google, entrando aqui, nós teremos alguns menus aqui à direita, e é nesse botão dos apps que a gente consegue chegar ao Google Drive, que ele vai direcionar diretamente para a página do Drive. Em alguns computadores, do lado desse botão, aparece já um botão azul escrito fazer login. Se aparecer direto aqui, você pode fazer o login diretamente aqui. A página do Google vai ficar logada com o teu nome e usuário, né? E você já direciona, a partir do momento que você entra no Drive aqui, nesse ícone, você estando logado, ele já vai abrir diretamente a página do seu Drive. O outro endereço é por meio do Gmail, que você faz o seu acesso, logando na sua conta do Gmail normalmente, e por meio da página do Gmail, você entra no seu Drive. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu vou entrar neste e-mail, no NTTL Cursos, que é um e-mail antigo que nós usávamos com os Projetex para os nossos cursos. E tem muito material e é uma caixa que ainda não está configurada, então ela será de muita utilidade para nós nesse momento. Você entrou com o seu nome de usuário e com a sua senha, o seu login abre a sua caixa de entrada. Estando com a caixa do Gmail aberta, você segue o mesmo padrão da guia aqui na caixa do Google. Então, você vai procurar por esse botão dos apps e entrando aqui, como você já está logado, né? Observe que aqui eu já fiz o login, então já estou dentro de uma caixa de e-mail. Esse botão que traz todos os aplicativos, né? A maioria dos aplicativos que o Google oferece, vinculado à conta do Google. Você vem em Drive, clica e ele automaticamente já te direciona para a suíte do Drive. A outra forma é você entrar diretamente na página já do Drive. Vai aparecer assim com o endereço. O endereço é o endereço do Google, porém do e-mail. Porém, aqui como eu entrei pedindo o Drive, ele já está vinculado ao Drive, né? Então, ele não vai abrir para mim primeiro a caixa de entrada, ele vai abrir para mim primeiro o Drive, não a caixa do meu e-mail. Porque aqui eu já pedi para ele que eu quero o Drive Google, tá? Então, apesar desse endereço aqui inicial ser o mesmo da conta do Gmail, ele não abrirá para mim a conta do Gmail. Ele vai abrir para mim a conta do Google Drive. O acesso é da mesma forma que eu faço na caixa do Gmail, para entrar, ter acesso à minha caixa de correspondências. Uma vez a plataforma aberta, a suíte está aqui, eu já tenho acesso a ela. Eu preciso, antes de tudo, configurar essa suíte para que ela atenda às minhas necessidades. No caso nosso do trabalho entre parceiros, editores, o nosso canal de comunicação e documentação está diretamente vinculado a esse trabalho na suíte do Drive. É muito importante que esse espaço ele seja configurado para atender às nossas demandas. No nosso caso, o que eu quero mostrar para vocês, que é de muita importância, infinita importância, é que quando nós trabalhamos com essa suíte, ela nos dá a possibilidade de carregar aqui, em novo, eu faço upload de arquivos que eu crio no meu computador e posso carregar para esse espaço virtual, compartilhar com outras pessoas ou simplesmente arquivá-los. Mas quando eu trabalho com uploads de arquivos
que são produzidos dentro de um aplicativo no meu computador e eu carrego para o Drive, esse documento, ele vem no formato do aplicativo que eu produzi. Veja bem, eu tenho aqui uma apresentação em PPT. Eu vou carregar essa apresentação em PPT para vocês verem. A partir desse momento, o meu Drive está recebendo um documento que foi produzido no PowerPoint no meu computador. Upload concluído, um arquivo em slide. Esse foi o arquivo que eu carreguei. Observem que ele veio com o ícone do aplicativo no qual eu produzi este arquivo, que foi o PowerPoint. Aqui desse lado, eu tenho um documento de texto que foi produzido no Word e foi carregado para cá. Então, esses arquivos, eles estão me mostrando que eles estão no formato do editor ou do aplicativo que eu elaborei o documento. Porém, o Drive não reconhece esse tipo de aplicativo como editores. Ele reconhece o documento produzido para ser carregado e ser lido. Então, se eu quiser visualizar, eu dou 2 cliques, eu tenho a página aqui para visualizar. Eu não tenho acesso para a edição desse documento. Se eu vier aqui e quiser editar, posso clicar, ele não vai me dar a possibilidade de edição. Para que eu possa editar esse documento, seja sozinha, seja com um grupo de pessoas, eu preciso mostrar para o Google Drive que eu quero redigir esse arquivo. Então, eu vou pedir uma apresentação do Google. Apresentações, Google. Só que quando eu peço essa apresentação Google, vou pedir aqui, ele vai me abrir uma outra aba e ele vai estar abrindo um documento. Eu quero mostrar para vocês que a partir desse momento que eu abro um documento editável, o Google, ele abre um documento editável com o ícone da edição de slides do Drive Google aqui. Este é o documento editável, este é o documento original de visualização. Quando eu abri esse arquivo aqui, este arquivo eu abri no modo apresentação do Google aqui, ele automaticamente criou uma cópia editável aqui. Nesta cópia, eu posso fazer as minhas reformulações. Vamos pôr só professores. Fiz algumas alterações nos slides. Não preciso me preocupar com a questão de salvamento, porque o salvamento ele é automático. Se eu estiver aqui compartilhado com outras pessoas, este arquivo será visualizado dessa forma pelos meus outros colaboradores. Tá, terminei a edição, fechei meu arquivo. Quando meu outro colaborador, ele vai editar esse arquivo, ele recebeu um link de compartilhamento a partir desse original, né, que eu carreguei e compartilhei com alguém. Ele vai vir aqui e vai pedir para abrir na forma editável, abrir com apresentações Google, que seria a mesma coisa de eu clicar aqui 2 vezes, vir aqui, apresentações Google. Agora, preste atenção numa coisa. Quando eu faço isso, eu automaticamente vou criar uma segunda cópia editável. Observaram? Eu tenho o original e eu tenho 2 cópias editáveis. Eu tenho a cópia primeira, que eu fiz alteração, tenho a cópia segunda, que ainda não está alterada, mas que deveria já aparecer as alterações. Porém, se fui eu ou um outro colaborador que abriu a partir do original, essa cópia ela não estará com as reformulações. Então, pessoal, para não acontecer isso, porque se você vier 10 vezes aqui e pedir para abrir com Google apresentações Google, ele vai criando cópias infinitamente, tá? Então, não importa quantas vezes você vai vir aqui para abrir essa cópia original. Sempre que você abrir pela original uma cópia, ela vai criar uma outra cópia a partir dessa original. Para que isso não aconteça, antes de você iniciar o uso da sua suíte do Drive,
você tem que fazer uma configuração básica, que é simples e rápida. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora a configuração. Já aprendemos a acessar a caixa pelos vários caminhos que ela nos oferece. Vou fechar essas abas, que são das cópias editáveis. E aqui nós temos a caixa, nossa caixa. Você abriu o Drive, você vai configurar. Para configurar, é nesse botão, né? Configurações, você clica, vem até configurações, vai abrir essa janela suspensa, que é onde você pode fazer a configuração da sua caixa. Para evitar esse problema que acontece no Drive, você simplesmente precisa marcar essa caixa, converter arquivos enviados para o formato do editor de documentos do Google. Então, quando você marca esse item, você automaticamente libera que o Drive faça a conversão do arquivo que você carrega para o formato editável do próprio Google. Então, conclui aqui. Eu vou sair e logar novamente para que ele faça a leitura, porque pode demorar um pouquinho, e você saindo e logando é mais rápido, né? Vou entrar no mesmo e-mail, NTTL Cursos, e vocês vão ver, vou carregar o mesmo arquivo que carreguei anteriormente. Então, viram que foi super simples. Eu venho aqui em configurações, vocês vão ver que a caixa já está anotada, já está assinalada a caixinha do converter o arquivos, ótimo. Então, agora eu vou fazer o mesmo procedimento, vou carregar o mesmo arquivo que eu carreguei anteriormente para vocês. Aqui eu tenho, é essa aqui que nós carregamos, vou enviar, fazendo o upload de um item, é a apresentação 2, que foi a que eu carreguei anteriormente. Observe que aqui ela te mostra que você está carregando um arquivo do PowerPoint, foi realizado nesse tipo de aplicativo, no computador. Carreguei. Só para vocês verem, eu vou fechar aqui, vocês vão observar que ele vai cair aqui dentro da suíte do Drive Google. Sem esse ícone do P, ele já vem com a cópia, como cópia editável. Observem aqui, esse é o arquivo que foi carregado agora. Ele não está mais apresentando o ícone do documento original do aplicativo no qual ele foi elaborado. Ele já traz aqui o ícone do editor de slides do Drive. Então, aqui nós já temos uma cópia editável. A partir do momento que eu der 2 cliques para abrir esse documento, ele vai carregar já dentro do programa editável do Google. Então, eu não tenho mais aquele problema e a preocupação de que meu documento será duplicado. Então, olha só, observem que aqui ele é um documento que ele foi carregado no formato original lá do meu computador e foi levado para o Drive e já entrou no Drive como cópia editável. A partir do momento que eu abro este arquivo e eu faço edições neste arquivo, eu não tenho mais o problema desse arquivo ele estar criando outras cópias e dificultando o meu trabalho. Porque a partir do momento que eu faço as alterações, outras pessoas que estão logadas no mesmo documento terão acesso a essas reformulações que eu fiz. A partir do momento que a pessoa fizer as demais alterações, também terei acesso às mesmas. Vou fechar aqui, o arquivo está aqui, e vou novamente abri-lo. Então, vou abrir da outra forma, clicando com o botão direito, abrir com apresentações Google. E ele vai abrir para mim a apresentação editável e, logicamente, com as modificações, alterações que já fiz no arquivo. Essas alterações, modificações, a pessoa que está logada com você, com a qual ou com as quais o seu documento está compartilhado, terá acesso a essas reformulações. Eu fiz a reformulação, a configuração do Drive agora, carreguei apenas este arquivo. Este arquivo ele já veio na forma editável. Porém, se você tem outros arquivos que foram carregados anteriormente e que trazem o ícone do editor no qual ele foi elaborado, se você abrir para que ele
Se você pedir para que ele abra como documento do Google, você vai ver que aqui eu já tenho uma cópia editável. Eu não vim por ela, eu vim por essa. E você pedir para que abra com documentos do Google, ela está abrindo aqui um documento e nós temos aqui documento editável, documento original. E ela abriu o segundo editável. Então, observem que a configuração, ela serve para os arquivos que serão carregados após a configuração. Se você tem arquivos na sua pasta, no teu Drive, na suíte do Drive, que já foram carregados anteriormente, ele vai continuar gerando cópias editáveis se você partir do original. Os arquivos que você carregar depois que você fez a configuração, esses arquivos atenderão a este comando de fazer essa conversão editável ao cair na sua suíte. A minha orientação é que você faça um download do teu Drive, delete todas as pastas e faça a configuração da suíte do Drive para depois fazer o carregamento das suas pastas de volta, ok? Que aí você sana essa problemática. Essa, pessoal, foi a primeira aula nossa, acesso e configuração, que é o primeiro passo que nós precisamos para começar os nossos trabalhos no Google Drive. Tá? Muito obrigada e passamos então para a segunda aula.